Vamos começar agora, então, a parte da tarde do nosso encontro. E quem vai falar agora é a professora Laurizete, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Formação de Formadores. Ela tem, como todo mundo, 1 hora de exposição e depois a gente abre um pouquinho para debate. A Maria André vai junto? Então, a professora Maria André vai fazer parte da mesa também. Bom, boa tarde a todos. Como somos um programa jovem, a gente vem em 3 pessoas, tá? Né? É jovem, começou agora. Não, do programa só, não da mesa daqui para lá, que aqui é jovem, mas daqui para lá não. Bom, esse é o programa, né, recente aqui da Faculdade de Educação. É um programa do qual a gente tem muito orgulho e é composto por um grupo de professores que estão em outros programas, com exceção de um deles, né? Então, acho que o pessoal que me antecedeu não falou um pouco do Nascimento, mas acho que aqui ele tem uma característica diferente, esse programa, né? Ele nasce da reflexão, da preocupação de um grupo de professores da faculdade, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Educação, né? E isso ocorre, a criação e o início dele se dá em 2013, portanto, temos 6 anos, né? Então, somos muito novinhos. Então, esse grupo, acho que é importante contar por que esse grupo que estava no programa de psicologia, né, vai fazendo encontros para discutir a necessidade de dirigir, de ter um programa específico voltado para os profissionais que atuam na formação de outros profissionais, né? Daí o nome, né? O foco do programa nos formadores. Então, isso também, esse grupo entendia que esses sujeitos formadores, né, eles têm um papel fundamental na efetivação do trabalho pedagógico nas escolas, nas instituições educativas, nas organizações sociais também, e, em consequência, a sua inestimável contribuição com a qualidade das atividades desenvolvidas nas escolas pelos professores e pelos alunos, né? E nas escolas também, em instituições não escolares, enfim. E nos segmentos da educação básica. Então, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio. Então, no nosso programa, nós estamos falando de formadores aqui da escola básica, não dos formadores da universidade, né, que é o foco desse programa. A formação de formadores, né, embora extremamente importante para nós e extremamente importante para as escolas, é um território de pesquisa e de estudo pouco explorado, né? A Espanha, Portugal tem um pouquinho, mas mais a Espanha que tem se dedicado, o Canadá também, aos estudos dos formadores de professores. Então, vamos lá, Humberto. O programa, mas agora eu preciso da ajuda aqui, né? Marli, você vai entrando também, tá bom? Eu esqueci de só a Marli não pôde estar presente de manhã porque teve um problema sério aí na vista. Estou ainda com o olho inchado. Por isso que ela está aqui de óculos escuro, né? Então, acho que é importante falar dos princípios do programa, né? A formação profissional de sujeitos reflexivos, críticos. Então, essa perspectiva crítico-reflexiva é muito importante para nós, né? E
pesquisadores da prática pedagógica. Acho que esse, vamos dizer, o núcleo do programa, o princípio, a gente toma isso como princípio, né? Formar investigadores da prática de sala de aula, da prática de formação na escola, né? Implementadores de mudanças que possam concorrer com uma educação de qualidade para crianças e jovens da educação básica. Acho que aí vale a pena fazer uma observação, porque os mestrados profissionais, não necessariamente eles são centrados na questão da investigação. Mas o Fórum de Coordenadores de Mestrados Profissionais estabeleceu isso como um ponto importante. Quer dizer, pela legislação, regulamentação do mestrado profissional, isso não é tão forte, tão evidente. Mas aí o FOMP, que é o nosso Fórum de Coordenadores, nós chegamos a uma conclusão da importância que tem na formação profissional de desenvolver pesquisadores. Então, por isso que a gente demarca bastante bem no nosso programa essa questão da investigação. O que traz uma série de desafios, porque o que significa pesquisar a prática, o que significa a pesquisa do profissional inserido na realidade educacional. Então, isso daí foi também fruto de discussões várias para se esclarecer muito bem para todo mundo o que é realmente fazer o trabalho de investigação da própria prática, que eu considero muito mais difícil do que fazer uma investigação que, às vezes, tem uma outra finalidade que não seja essa do envolvimento do pesquisador, né, do envolvimento no seu próprio trabalho, né. Traz desafios um pouco diferentes e maior cuidado, maior cuidado com o rigor metodológico nesse sentido. Eu acho que as nossas discussões nos programas, elas continuam sendo isso para nós também, sabe? A gente o tempo todo busca esclarecer o que é pesquisa da prática, o que é pesquisa engajada, que foi um termo que a Bernadette Gatti utilizou no primeiro fórum, né? No primeiro, segundo fórum, e que nós assumimos esse conceito aqui para o mestrado profissional. Eu acho que é importante também, nisso que a Marli falou, existem os mestrados profissionais da área de educação, na CAPES, e existem os profissionais da área de ensino D. Né? Nesse momento, desse fórum, por exemplo, são só o fórum dos profissionais, mestrados profissionais da educação. Né? Então, essa diferenciação está marcada para esses da educação. Né? Bom, eu vou falar um pouquinho da estrutura curricular, porque o que a gente pretende com essa estrutura curricular, né? É realmente criar condições para o desenvolvimento profissional desses sujeitos formadores e oferecendo a eles subsídios teóricos, metodológicos, para essa análise da prática que a gente está dizendo aqui, né? E subsídios para a identificação de problemáticas mesmo dos seus contextos e trabalhos, né? Que possam ser investigados mesmo com todos esses rigores aqui que a professora Marli está colocando para nós, né? Então, a grande discussão nossa, né, e que a gente entende que a formação dos formadores deve estar centrada, é nessa articulação entre pesquisa e prática pedagógica. Né? Então, pesquisar a prática, esses sujeitos, que são sujeitos da escola, né? Nós já vamos falar dos nossos alunos, eles chegam sem essa condição. Chega no acadêmico também, né? Mas eles vêm com uma prática um pouco diferente, um linguajar diferente, um modo de olhar para a sua prática diferente. Então, a intenção é que, quando a gente diz que é o desenvolvimento profissional desse formador, é que ele vá se qualificando para olhar mesmo essa prática com um olhar bastante crítico, reflexivo, enfim. Então, nesse sentido, é que, né, para concretizar essa proposta, que eu vou apresentar aqui a estrutura curricular. Né? Então, temos
4 linhas de ação, quer dizer, essas 4 linhas assim que a gente buscou e busca o tempo inteiro, em todas as nossas reuniões, se lembrar disso, da articulação dessas 4 dimensões. Primeira dimensão, das disciplinas, né? Disciplinas obrigatórias e as eletivas. A definição do trabalho final, o que é uma pesquisa do mestrado profissional para nós, e que aqui nós chamamos de trabalho de final de curso. As atividades complementares, que são atividades curriculares, que nós vamos falar depois, tutoria, o seminário de práticas, e avaliação do curso, né? Vamos ver as disciplinas, Humberto. Eu não vou descrever aqui um pouco o conteúdo das disciplinas, né? Mas os alunos eles têm 3 disciplinas obrigatórias, né? Ação formadora, princípios e práticas profissionais do formador, avaliação educacional, políticas, fundamentos e práticas, pesquisa e prática reflexiva. Então, eles fazem isso, essas disciplinas, no primeiro e no segundo semestre, né? Depois, tem as disciplinas também obrigatórias de cada linha de pesquisa, né? A primeira linha, na linha Ação Pedagógica do Formador, Saberes e Práticas, é uma disciplina. Avaliação e mudanças nas práticas educativas é a outra disciplina. Como que essas disciplinas se estruturam? Então, a área de concentração nossa é formação de formadores, né? A linha 1, desenvolvimento profissional do formador, e a linha 2, a intervenção avaliativa nos espaços educativos. Então, a professora Marli já falou um pouco dos desafios, né? Mas os 2 postos aqui, para nós, né, e que o tempo todo a gente vem como programa novo, né, embora os professores sejam experientes de programas acadêmicos, para nós é tudo novo, né? É um aluno novo que chega, enfim. E os grandes desafios é a questão da articulação mesmo, teoria e prática, e a atenção que esses alunos eles são profissionais da escola, né? Eles chegam para a academia, né, e vão aprender uma outra linguagem, um outro modo de escrever. Então, essa atenção, o papel dele de profissional da escola e o papel de pesquisador, muitas vezes ele se confunde. A gente tem muito trabalho nesse sentido, né, Marli, de acompanhar, dar o apoio para que eles consigam vencer isto. Eu acho que a gente tem aluno assim também no acadêmico, né? A gente recebe os profissionais da escola, né? Que no mestrado profissional todos são da escola ou de organizações sociais, né? Escolas públicas, normalmente em sua maioria, né? A última turma só que está mais variada, com bastante gente de escola privada, né? Bom, a segunda linha de ação nossa, que é muito importante para nós, é o trabalho do final de curso, né? Então, esse também é ponto de discussão direto. No que se constitui uma pesquisa do mestrado acadêmico? E há variações, a gente vai vendo isso nesse profissional. Quando nós vamos para esse fórum de mestrados profissionais da educação, que ocorre todo ano, a gente vê que tem diferenças entre trabalho de final de curso, né? Então, o que a gente tem aqui se dedicado, estudado essa questão, é como é que a gente faz para formar um pesquisador da prática pedagógica. Porque a condição da pesquisa deles é que eles só podem pesquisar ações da prática, o que acontece na prática. E na prática da escola, no ensino fundamental, da escola básica. Né? Por isso que, muitas vezes, na seleção, às vezes tem aluno, é que eu sou...
Sou professor de direito, acontece muito isso, né? Enfermagem, direito, posso fazer esse mestrado? E a gente já vai esclarecendo, quer dizer, é um mestrado direcionado para quem atua na escola básica, né? Então, os trabalhos, depois vocês vão ver, também estão voltados para a ação deles na escola básica. Bom, esse trabalho de final de curso, né, quer dizer, o trabalho nosso, e a gente deseja isso, que eles aprendam a problematizar, argumentar, buscar fontes, conhecer métodos e procedimentos, e isso também a gente faz no acadêmico, mas aqui, no mestrado profissional, a gente gasta muito tempo, principalmente nessa questão da problematização da prática. O que é problematizar a prática lá que está na escola, de quem está na escola? Então, no trabalho final, né, a gente entende que essa articulação, trabalho das disciplinas, a disciplina específica que ele tem, acho que a gente pulou aqui, Humberto, porque eu não falei da disciplina obrigatória de pesquisa. É uma acho que disciplina ele saiu específica de pesquisa. Aí. mas não está lá na descrição das obrigatórias. Estava? Ah, tá. Pesquisa Então, eu que não falei. Estava aí, eu não falei. É a disciplina que eu estou ministrando, a professora Marli ministra também. Então, essa articulação do trabalho dessa disciplina de pesquisa e do trabalho da tutoria. Então, a articulação, as ações desses espaços aí, tem que isso estar ali contribuindo para a realização e organização desse trabalho de final de curso, né? A próxima ação, Humberto. Acho que aí vale a pena também complementar que nas disciplinas há todo um trabalho dos professores em função de tanto os subsídios teóricos, de fundamento, né, dos trabalhos que vão ser realizados, quanto também de atividades que possam ajudar os alunos a desenvolver trabalhos de articulação teoria-prática e também de metodologias de investigação. Então, isso também as disciplinas colaboram bastante, né? Não só as disciplinas, mas também, mais sistematicamente, na disciplina da prática pedagógica, da pesquisa e reflexão, e depois também no processo de tutoria, que a gente vai falar mais detidamente. Talvez, como outros colegas fizeram, talvez eu fale, pelo menos das obrigatórias, que eu disse que eu não iria falar, né, antes de ir para a tutoria. Então, a Liga de Pesquisa 1, desenvolvimento, falar das linhas, desenvolvimento profissional do formador e práticas educativas. O eixo dessa disciplina, que é a formação profissional desse formador, ela é trabalhada nessa perspectiva mesmo da reflexão sobre a prática, da apropriação de conhecimentos específicos, habilidades, valores, disposições, para atuar nos sistemas de ensino ou nas escolas e nos demais espaços educativos, aí visando a melhoria da prática, essa linha de pesquisa 1. E a linha de pesquisa 2, que é intervenções avaliativas em espaços educativos, ela tem como eixo estruturante a avaliação educacional. Então, veja, trabalho de desenvolvimento profissional mesmo do formador e a outra avaliação. Da avaliação, esse objetivo prepara o profissional do formador para atuar nos processos formativos das instituições, escolares ou não, na avaliação da aprendizagem do aluno e nas políticas públicas de avaliação. É nessa linha que são estudados as avaliações externas, né, as avaliações internas também. Então, ainda dentro da estrutura, a tutoria é considerada por nós assim, tem sido o nosso grande desafio. Como que ela funciona, né? Primeiro, ela surge
porque nós abrimos 40 vagas, né? Foi uma negociação que teve que ser feita, de ter 40 vagas, e já de início a gente percebeu como é que nós vamos dividir entre 12 professores, né, que já têm seus orientandos nos outros programas, como é que a gente iria dar conta disso, sendo que, na negociação também, a orientação, os orientadores são indicados no final do segundo semestre. Eles começam a ter orientação oficial no início do terceiro semestre, né? Então, é uma coisa bastante complicada. Então, a tutoria, a gente pensou nela desde o início. Ela tem o papel de auxiliar mesmo esse aluno que está entrando, né, em duas etapas. Os tutores, que são doutorandos, são doutores, né, tem muitos alunos doutores que eles não querem ir embora daqui, né? Eles querem ficar ajudando, e do nosso programa tem vários pós-doutores nossos, né? E doutorandos em final do doutorado também. Então, esses alunos ou ex-alunos, pós-doutorandos, eles vão acompanhando no primeiro semestre, quinzenalmente, 1 hora, pode ser antes do curso ou depois do curso. Nosso curso nós colocamos das 16 às 19 horas, na verdade, começa às 15, porque das 15 às 16 está previsto na estrutura a tutoria, né? Hoje a gente tem variações, né? Já põe à noite, porque é o pessoal que vem da escola, né? A tutoria da noite é assim, cheia de gente. Então, essa tutoria, na primeira fase, eles vão já iniciando na escrita acadêmica, mas, principalmente, é a fase que eles vão aprender a problematizar, a descobrir o que ele quer pesquisar lá da escola, o que está incomodando, o que é necessário. Esses tutores vão ajudando nesse papel, eles vão ter esse papel de ajudar a problematizar e de ajudar a encontrar objeto de pesquisa, né? Então, Isso porque a gente não solicita projeto de pesquisa para o mestrado. Uhum. Eles entram apenas com uma prova escrita e uma discussão coletiva. Então, a seleção é feita nessa base. Então, eles entram sem projeto de pesquisa. Então, o projeto é gestado no curso. A gente achou e definiu e decidiu que essa era a melhor forma de não vir com uma coisa que depois não encontra, né, no curso aquilo que ele precisa ou deseja. Então, ele vai, nesse projeto, nesse momento da tutoria no primeiro semestre, é que ele vai, né, vai ajudar, através de uma escrita narrativa de si mesmo e de buscar na sua história, na sua trajetória, qual é um objeto de pesquisa que ele vai desenvolver. E ele fecha, esse primeiro semestre, ele já fecha, tenta-se, né? Mas a intenção é que ele já feche isso, ele já saiba qual é o seu tema, pelo menos, de pesquisa, né? Ele saiba o que quer pesquisar, saiba problematizar. Com isso, o trabalho dos tutores é acompanhado, os professores acompanham esse trabalho, eles não ficam lá sozinhos. Tanto que, nos últimos 3 anos, a gente faz curso de formação para os tutores todo semestre. Então, agora, no final de julho, a gente ficou aqui 2 dias trabalhando com eles, né? Porque é tudo com cronograma, direitinho, enfim. No segundo semestre, eles vão fazer a disciplina de pesquisa. Então, daí, a disciplina de pesquisa é completamente integrada com a segunda fase da tutoria, que é quando, né, no primeiro, eles viram eu e o meu tema. O que eu vou pesquisar? Na segunda fase, é como que os outros estão trabalhando esse tema que eu quero trabalhar. Ou seja, vão fazer revisão de literatura, aprender o que são, né, vão aprender a coletar os dados, vão aprender... e isso tudo completamente integrado com a disciplina de pesquisa. Deixa eu ver o que mais.
Acho que aí também a gente precisa dizer o seguinte, a gente tem esse curso de tutoria, que foi uma coisa que nós inventamos, que a gente achou necessário, porque o acompanhamento que a gente faz é reuniões no início do semestre, no meio do semestre, 2 reuniões, e depois uma reunião final de avaliação da tutoria para esse acompanhamento dos tutores. E nós temos um contato direto também, o tempo todo, com os tutores que estão acompanhando os alunos. Daí a importância que tem de que, né, os professores acompanhem muito esse trabalho dos tutores, para depois não dar problemas na hora da definição dos temas de pesquisa e dos orientadores. Muitos tutores são nossos monitores na disciplina, porque, por exemplo, na disciplina de pesquisa e nas outras 2 obrigatórias, você tem 40 alunos na sala de aula, ou 38, tem alguma desistência. Então, é um trabalho, a gente tem muito trabalho, né? Porque é diferente você ter 6, 10, 15 alunos. Então, o trabalho dos monitores, que normalmente são doutorandos, e alguns deles são tutores também. Então, é um trabalho bastante integrado, né? Assim, da gente preparar as aulas junto com os monitores e conversar muito com os tutores, né? E aí é um tutor para cada 2 ou 3 alunos. Então, não mais que isso. Não tem mais que isso. Não tem mais que isso. A gente vem repensando muito em como oficializar mais essa questão da tutoria, porque a gente, vamos dizer, é muito frágil isso, você conta com aquele grupo. E boa vontade. De boa vontade. É um grupo de boa vontade. Voluntários. Né? Voluntários, a gente chama. Né? Isso foi bom você lembrar. Nós temos tutores, não só do programa lá da Psicologia da Educação. Tem tutor que vem do currículo, tem tutor do HPS também. Já vem. Né? Do Lael não tem, né? Lael não. Do Lael não tem. Já teve do Lael também. Né? Então, o doutorando que vem e quer nos ajudar, né, da gente ver por exemplo, esse semestre veio uma aluna nova de outro programa, ela ficou junto com uma experiente. Também a gente tem feito isso, na medida do possível. Uma experiente com uma, né, iniciante na tutoria, uma tutora iniciante. Olha aí. Vamos adotar isso, Marli. Certo. Outro componente curricular que a gente tem considerado bastante importante para esses professores que não estão acostumados com essa linguagem acadêmica, não estão acostumados a apresentar, a socializar seus trabalhos, é o seminário de práticas. O seminário de práticas ele ocorre cada turma que entra é responsável pelo seminário, junto com os tutores e professores. Né? Tem sido tem feita... um seminário para cada turma. Para cada turma. Toda a turma tem, na sua história curricular, um seminário. E esse seminário ele tem essa finalidade. Assim, primeiro, ele está ligado com o nosso objetivo, bianual, né? Que é formar o pesquisador. Então, formar o pesquisador, a pesquisa só existe quando ela é socializada. Né? Isso Beierot já dizia há muito tempo. Então, realmente, como não só desenvolver pesquisa, mas também aprender a socializar, aprender a apresentar a pesquisa. Tanto é que, no trabalho para os seminários, eles têm oficina de resumo, como é que se faz um resumo, oficinas de uma apresentação, né, de um trabalho, como se faz uma apresentação de pesquisa, e aí eles vão sendo acompanhados nesse preparo, tanto pelos professores quanto pelos tutores. Tutores, que daí os tutores compõem a comissão científica, enfim. Então, ele tem sido bianual. Né? E também nós temos trazido pessoas para os seminários, né? Assim, pesquisadores, por exemplo, esse último, lógico que é tudo assim, né? Sem verba. Na base do amorzinho. Na né? base do amor. Né? Então, por exemplo, o professor Libânio estaria aqui para o projeto da Vera, a gente marcou o seminário no dia que estaria o professor Libânio,
né, porque daí, né, os professores conheceram, o professor Libânio, nesse último, o Alexandro, que é pós-doutor do professor Ronca, né, Maria do Céu, porque ela Maria já do estava Céu de aqui no Portugal, Brasil, então ela também né? fez. A Bernadette Gatti, porque é amiga nossa. O Guilherme Prado, da Unicamp. Enfim, são pesquisadores também A Maria voltados. Malha já veio. Maria Malha também fez uma fala. O Márcio. Professor Márcio. Não, o Márcio foi Não, o Márcio falar, só não faz foi. também, Então, é porque, né, que a gente boa, mas não. Né? Bom, aqui um pouco do que os alunos têm falado sobre o curso, né? A gente tem uma sistemática de avaliação que vai ser fortalecida muito mais, porque a CAPES, eu estou vindo de uma reunião da CAPES sexta-feira, o professor Carlos estava lá também, a questão do egresso, né? Dados do egresso sobre o curso, hoje vai ser muito valorizado, o trabalho com o egresso, enfim. E, então, a gente tem adotado isso. Então, trago aqui alguns pontos fortes, né, que foram indicados, contribuição para a prática profissional, especialmente nas atividades, nas estratégias, nos planos de leitura, de formação, planejamento, elaboração de documentos e tomada de decisão. Outras contribuições do curso, espaço de discussão nas disciplinas, nas palestras dos convidados, no seminário de prática. Esse retorno para nós é muito importante, né, porque daí você vai fortalecendo esses espaços, né? E um destaque dado que foi aprofundamento teórico e o aprendizado de análise de dados, de coleta também, né? Análise, mas esse procedimento, dos procedimentos de pesquisa, eles falam muito, mas não sabia o que era isso, não sabia que precisava de tudo isso. Então, tem sido, né, apontado pelos alunos. Aqui a gente tem um pouco um desenho da proposta curricular, né, mas de tudo que eu já falei, né, articulação das disciplinas, né, e dos professores, uma coisa que consideramos muito. Não é à toa que está escrito aí uma construção coletiva. A gente tem conseguido, no programa, é um programa novo. Não sabíamos, quer dizer, a gente tinha uma estrutura, né, curricular, conversou muito sobre ela, mas esse programa tem sido uma aprendizagem para nós. A gente não sabia como trabalhar exatamente, né, com um grupo tão grande vindo das escolas, né, apesar das nossas entradas e nossas pesquisas na escola. Então, temos tentado construir mesmo esse processo colaborativo, coletivo, e a gente fala muito isso para os alunos também, né, dessa questão. Também o preparo do profissional para desenvolver pesquisa e aquilo que eu já falei, tutoria, socialização das pesquisas, esse ciclo contínuo de avaliação. Então, está aí um pouco o retrato. Eu queria agora só falar dos professores, né, que deveria ter falado antes, mas a gente colocou aí. Os professores conhecidos, né, da maioria de vocês, professora Ana Maria Saul, professora Clarilza, Cláudia Davis, professora Emília Sanches, que é do departamento, né, a professora Fernanda, que é do Lael, professora Ana Maria, que é do currículo, né, professora Laurinda, PED, né, Clarilza, eu, né, que sou da Psicologia da Educação também, professora Lilian é do Programa de Língua Portuguesa, professora Marli PED aqui, professora Vera PED, professora Wanda, que é a IA, também do PED. E o professor Nelson. O professor Nelson, que ele é um pesquisador da Fundação Carlos Chagas e que está aqui conosco, né, digamos, é o professor novo, né, que não estava na PUC antes. Eu vim do programa de matemática, estou aqui desde 2012 na educação. Que foi aluno do PED, o Nelson. E o Nelson foi aluno do PED, né, eles aluno do PED. Então, você marcou a hora? Porque não vamos passar, não. 34 minutos. Tá bom. Então, aqui alguns projetos de pesquisa do FORMEP. Então, olha, como
somos novos, né? Alguns desses projetos, ontem, quando a gente sentei com a professora Marli, professor Nelson, mais o Humberto, né, que participa de tudo, né, nosso grande assistente aqui, a gente falou, vamos pôr os projetos que são só do Formep, né? E a gente ficou muito assim, dividido, porque tem projetos que o professor desenvolve, por exemplo, no PED, ele tem alunos do Formep que participam, né? Então, a gente pôs aí, não pusemos todos que estavam no Sucupira, mas grande parte, né? Então, esse primeiro aqui, e também não vou falar quem é que é coordenador, porque interessa o projeto. Processos de indução de professores iniciantes na escola básica, o que cabe à escola e à Secretaria de Educação. É um projeto novo, aprovado pelo CNPq. Mas não, primeiro... Não. Está certo, desculpa. É que você deixou 2 slides aqui. Os projetos dos professores, o pensamento de Paulo Freire, na atualidade, análise de políticas públicas. Eu só vou fazer assim. É porque nós sabemos que a linguagem escrita e a formação de professores de educação infantil e anos iniciais, que é da professora Emília, DigitMed, todo mundo sabe, né? Construção de espaços vividos para o desenvolvimento de mobilidade, professora Fernanda, o de baixo também, da professora Fernanda do Lael, mobilidade na formação de agentes e desencapsulação na construção de propostas curriculares. Da professora Vera Placo, qual escola para o século XXI? Uma pesquisa com diversos atores no estado de São Paulo. Ficou escondida, né? E eu esqueci de falar para vocês que virou nosso logo, essa árvorezinha aqui, né? Depois, repetiu. O 7º, processos de corregulação na sala, regulação na sala de aula, promovendo a autonomia dos alunos. Cláudia Davis. Aprender a aprender nas escolas paulistas. Laurinda, não é? Laurinda, não me lembro. Não, é da Cláudia também. Cláudia também. Os processos de constituição da subjetividade que orientam a profissionalidade do professor da educação básica. E tinha o tem mais. Os da Clariusa. Análise da implantação do programa Tutoria em 4 redes de ensino, professor Nelson, contribuições da avaliação e da demografia educacional para as políticas de formação dos profissionais de educação, Nelson. Avaliação da aprendizagem, produção de itens de testes. Nelson e Clariusa. Aqui é Lília. Aqui é Lília. Mas esse do Nelson, Clariusa está junto algumas vezes. E o último da professora Lilian, gestão da leitura e da escrita como fator de produtividade na escola básica, dos resultados das avaliações em larga escala, as estratégias de intervenção. Então, esses são alguns dos projetos, né? Também aqui, a gente pôs um pouco, só para dar uma amostra, eu chamei de núcleos temáticos. O que os alunos estão pesquisando lá? Então, veja, análise da própria experiência de formador e propostas de formação de professores. São grandes temas. A prática profissional dos coordenadores pedagógicos na formação de professores e pesquisa e intervenção. Depois a gente precisa falar um pouco do trabalho final da proposta que a gente para atender o produto, enfim. Grupos colaborativos, trabalho colaborativo como caminho para a transformação da prática, avaliação institucional, avaliação da aprendizagem, desafios da implementação. Fui pondo junto, né? Narrativas digitais multimodais na formação de professores da educação infantil. Atuação docente pare com bebês de 2 a 3 anos. De 0 a 3 anos, desculpa. Análise da própria experiência do formador e a proposta de formação de professores. A prática profissional dos coordenadores pedagógicos na formação de... Está repetindo. Não, mas espera aí. Os outros são os 2 primeiros. Formação de professores para o uso da avaliação. Uso das tecnologias na formação de professores. Necessidades formativas de coordenadores e diretores iniciantes. Relações... os temas emergentes que têm aparecido agora nos últimos anos, relações de gênero, raça, etnia na formação docente.
né? Então, assim, tem outros temas, né, mas os que têm aparecido mais. Acho que uma coisa importante aí que a Laura falou é que nos mestrados profissionais se fala muito numa questão de produto, tem que ter um produto. E nós entendemos o produto no nosso mestrado no sentido assim de fazer um processo de formação de professores. Então, quase todos os trabalhos terminam com uma proposta de formação, porque em 2 anos não dá tempo de fazer uma proposta, de implementar a proposta, de avaliar a proposta, e nem sempre isso é possível. Então, algumas vezes as pessoas revêem as próprias práticas de formação e aí fazem uma proposta. Então, o produto que nós estamos entendendo e nós estamos concebendo aqui no nosso mestrado é justamente esse. Ou, quando é diretor, uma proposta de formação de diretores iniciantes. Eu tenho uma doutoranda agora que está fazendo isso. Então, assim, são mais voltadas para o tema do nosso trabalho também. Quer dizer, não é um produto abstrato, não, é um produto que é só para concretizar uma ideia, mas é para realmente fazer com que aquilo que nós estamos trabalhando ele se mostre num formato aí de um projeto de formação. E, ao mesmo tempo, que ajuda a melhorar a prática desse formador na escola, né? Pesquisa e melhora a sua ação. Olha, a gente fez essa opção de trazer aqui, a gente tem pós-doutorandos no programa, e a gente está trazendo porque eles têm vindo de fora e querem fazer pós-doc, enfim, especialmente porque muitos deles estão estudando mestrados profissionais e a gente acha bastante importante acompanhar essas pesquisas, né? Então, da UERJ veio a Cláudia Hernandes Barreiro, ela está estudando doutorados profissionais e identidade epistemológica da área de ensino da CAPES. Até o presente momento, o nosso posicionamento aqui é que é muito cedo para doutorado profissional, mas isso não vai ter escapatória, não, né? Já tem pressões assim na CAPES para a gente acha que ainda a gente precisaria caminhar muito mais para pensar nisso. A Marli Lucas, que é da Unifat de Atibaia, o papel do gestor escolar no processo de indução de professores novatos. A gente tem estudado muito essa questão do professor iniciante, os professores que estão no programa, principalmente a professora Marli, né? Desenvolvimento profissional de professores e formadores, uma pesquisa, formação coletiva. Esses 3, o Rodney e a Lisandra fizeram doutorado no PED e a Valquíria na Unicamp. Eles estão envolvidos também nesse projeto maior que a gente tem de professor iniciante, e eles estão fazendo um trabalho na rede municipal, numa diretoria de ensino, que nós temos ido também nos encontros mensais, porque a gente está tentando alinhar, porque quando se pensou nesse programa, se pensou na relação, na aproximação, de ficar mais junto mesmo, universidade e escola. Era isso, era a base do nosso pensamento naquela hora. Então, eles 3 têm um projeto coletivo e vão estudar coisas diferentes, né, Marli? Uhum. E a Cecília Rosa, que terminou agora, que vem da Estadual do Ceará, também estudando os mestrados profissionais, mas os mestrados profissionais para o ensino, né? Estudo das implicações da formação docente da educação básica, né? E aqui o quadro geral, né, como eu falei para vocês, 40 vagas a gente oferece por ano. No início, a gente fez 2 seleções, né, me ajuda a lembrar. 2 semestres. E daí ficou uma coisa impossível, né? Então, agora a seleção anual. Nós temos hoje 106 alunos, né, matriculados, e temos 167 defesas até esse momento. 13, eu falei 12. São 12. Porque ontem a gente ficou contando, porque eu estou errando. São 12 professores, né? Bom, o que tem também aqui, como esses professores, coordenadores, supervisores, diretores que vêm da rede, eles não têm essa prática de
de produção e de apresentação de trabalhos. Então, nós temos aqui uma produção conjunta, né, daí que nasceu a árvore, que a gente adotou como logo do programa aqui. Essas 3 produções, vocês vejam que elas têm o mesmo título, né? Formando formadores para a Escola Básica do Século XXI, relatos de pesquisa. Então, os alunos escrevem com seus orientadores. O 4º livro está saindo. Vamos aqui falar, né, e valorizar muito essa coisa nova que nós temos, felizmente, né, na faculdade e na pós-graduação, que é o PIPEC, né? O PIPEC a gente tem aproveitado muito, né? O professor Márcio incentivou muito aí nas últimas reuniões da Câmara, né, não deixar usar esse dinheiro e valorizar, e isso possibilitou essa produção. Então, o 4º livro está pronto aqui daqui 20 dias e já abriu uma seleção agora, é bom que todos saibamos disso, e já vamos encaminhar para o 5º livro. Aí também vale a pena dizer que, na nossa primeira avaliação, uma crítica que veio ao nosso programa foi a falta de trabalhos conjuntos dos professores com os discentes. Então, essas coletâneas têm sido assim, um espaço interessante, muito bom para nós, para poder também divulgar esses trabalhos. E a gente atende, né, a exigência da CAPES. Mas também tem professores que têm produzido junto com os discentes, fora daquela produção coletiva. A professora Emília acaba de lançar esse livro. Terça-feira é o lançamento aqui? Isso, no Seminário de Educação Infantil. No Seminário de Educação Infantil que ela está promovendo. Achados de pesquisa da educação da infância. E a professora Laurinda. Nossa, eu preciso ler lá, porque eu não estou enxergando. Nossa itinerância por textos acadêmicos. E o resto eu não consigo ler ali. Integração cognitiva afetiva. Esse trabalho, depois, se a professora Laurinda quiser falar, surgiu na disciplina, de um trabalho feito na disciplina, e os alunos foram se envolvendo. Esses 2 aqui não são do PIPEC, né? No caso da Laurinda, que eu sei, da professora Laurinda, os alunos se juntaram ali, né, e pagaram. Né? Então, são esses... Terminou. Então, é isso. Mais alguma coisa? Marli, Laurinda, Vera... Quem mais que está no programa? Professora Ana. Mais alguma coisa no nosso programa? Acho que é isso. Não, acho que a gente podia lembrar um pouco que foi importante no nosso programa o convênio que nós fizemos com a Secretaria Municipal de Educação, e que foi uma experiência também muito interessante para nós, né, de trazer, fazer uma seleção para alunos que eram, para coordenadores pedagógicos, ou gestores, né, diretores ou supervisores da Secretaria de Educação, e que foi um programa muito interessante, com alunos muito interessados, querendo muito aprender, querendo muito fazer. Nós ficamos muito assim, contentes com a qualidade dos alunos, né, dos mestrandos que vieram da rede, porque eram excelentes profissionais, e fizemos um trabalho assim muito integrado. Eles continuam até hoje participando do nosso programa, visitam o nosso programa. Vários deles foram fazer doutorado, né, nas ciências sociais, com bolsa, na letras, né, no PED, na letra. Então, assim, vários deles estão aí. Então, foi um convênio muito interessante. Nós queríamos renovar o convênio, mas com a mudança de governo não foi possível, e agora nós estamos ainda agilizando outras possibilidades, né? É muito difícil ser recebido pelos secretários, principalmente na Secretaria Municipal, porque houve mudança, né, do secretário. Houve depois agora tem um outro, novo. Né? Era o Schneider, depois teve um segundo, e agora tem o terceiro. Então, assim... então está difícil tá difícil da gente ser atendido, porque está a mudança muito grande. E no estado de São Paulo também, a gente está com alguns contatos.
e talvez a gente consiga também alguma coisa nesse sentido, porque quando a gente tem um convênio, aí fica uma coisa mais estruturada, um projeto mais estruturado, e aí dá para fazer um trabalho também mais focado, né, com esses grupos. Essa turma que veio da Secretaria de Educação, eles passaram a ocupar algumas funções, até próximo do secretário, né, no contato que a gente fez. A assessora principal tinha feito mestrado e alguns deles estavam. Agora eles saíram com a mudança de secretário. Hã? Em curso já ascenderam a carreira. Em curso eles foram ascendendo a carreira, vamos dizer. Agora, uma coisa que a gente tem falado para os alunos, quer dizer, vocês vão fazer doutorado, mas não saiam das escolas. Continuem nelas, né? Porque eles vêm... E eles continuam, eles vêm, se qualificam, eles não falam em, não, agora fazer uma carreira acadêmica. A gente não tem ouvido isso, não, e a gente tem estimulado, não. Melhora para ficar, né? É isso. Exato. Da rede. Da prefeitura. Tem alguém fazendo isso também. Quem mais está fazendo? A Emília acabou de fazer. É esse? O sistema de pontuação para subir de... Eles ganham, Eles ganham. Eles ganham mais. Evolução funcional. Evolução funcional. O da professora Emília também, assim, com os alunos do mestrado, acho Todos orientandas delas. mas não são todos da prefeitura. Não, todos municipal. orientandas nesse período. São os orientandos dela no período. Trabalhar na educação infantil. Eram todos da prefeitura, né? Tá certo. Evolução funcional. Ótimo. É isso. Obrigada. Gente, obrigada. O professor quer fazer uma pergunta. Sim. Da minha surpresa, quer dizer, diante da gente tem uma representação profissionalizando. Eu recebi alguns alunos do Formec, especiais dos seminários, e eu quero dizer para vocês isso, eu fiquei surpreso com a qualidade deles, tanto aqueles que frequentaram, como sim vocês, do ponto de vista de qualidade, obrigado, do ponto de vista da qualidade deles, etc. E, ao mesmo tempo, também, como membro do Comitê de Ética em Pesquisa, eu acompanho projetos. E aí, de novo, eu tenho surpresa ao ver a qualidade dos projetos dos mestrandos aí em Formeb. Então, eu quero fazer esse registro. Quer dizer. E ele está associado, agora, à segunda pergunta que eu quero fazer, que é a questão dos egressos. Não, antes tinha uma outra perguntinha, que é uma curiosidade. Quantos tutores são? Hoje... Tinha essa última 13 tinha no curso de formação, 14. Ok. Tá. E a outra pergunta era sobre os egressos. Vocês falaram um pouquinho aí, mas são 167 trabalhos concluídos, né? Alguns deles foram para a vida acadêmica, 2 já vieram falar comigo, querendo prosseguir doutorado, não sei o quê, querendo lá dicas, etc. E vocês já falaram que alguns seguiram para a vida acadêmica, de formação em doutorado acadêmico, outros voltaram para a escola, mas vocês têm isso quantificado? O número de que foram para doutorados? Quantos seguiram formação em doutorado, quantos... Nenhum deixou a escola? Nenhum deixou, Isso é importante. Porque eles são efetivos. Essa é uma informação muito importante aí. No PED tem 8. Daí tem nas Ciências Sociais, Fazendo eles foram doutorado. agora nessa seleção, porque tinha bolsa, 5. Não saiu bolsa para todo mundo. Agora, eles só ficam se tiver bolsa. Como no acadêmico está acontecendo. Né? Tá bom, era isso. Obrigado. A gente não quis falar da qualidade dos trabalhos, que fica meio feio, né? Falar assim. Mas a gente também, que atua no acadêmico, né? Daí, com todas as dificuldades, a gente vê trabalhos muito bons mesmo, muito bons. Pelo tempo que se tem, como é no acadêmico. Né?
achei muito bem estruturada, articulada. Era um curso que me despertava muita curiosidade, né? Porque eu conheço o trabalho. Que você tem ido para bancas, você faz né? uma articulação com a gente, né? E eu gosto dos trabalhos. E é muito pé no chão. Eu acho que a Lípia já perguntou uma da tutoria, já respondeu. Eu gostaria de entender um pouquinho, dentro da estrutura curricular, das disciplinas gerais, você fala em práticas reflexivas. É uma disciplina que trata... É que a gente chamou pesquisa e prática reflexiva, que é a disciplina obrigatória. É a disciplina de pesquisa. Que também a professora Marli trabalhou desde o começo nessa disciplina, eu assumi agora nas 4 últimas turmas, a gente trabalha junto. Às vezes ela vai lá, né, para algum tema, ela vai. E a gente vem... Por exemplo, quando eu comecei, eu ficava assim, trabalhando os procedimentos de pesquisa com força. A gente está, atualmente, fortalecendo mais o texto que ele precisa levar para a qualificação. Portanto, assim, trabalhando muito o texto escrito. Ele problematizar, ele encontrar objeto, ele saber traçar os seus objetivos, saber o que é e ir para a revisão de literatura, para as pesquisas correlatas. Então, a gente tem se voltado mais com força para isso. Não, menos assim, mas quando eu comecei a falar pesquisa qualitativa, o que é, quantitativas, diferenças, né? Então, tá. Entendi. Só a Mimi. Entendi. Obrigada. Você não vai falar da qualidade. Participei de 4 bancas do Formep e, assim, fiquei estarrecida com a excelência dos trabalhos. É um mestrado profissional, mas sem abrir mão da solidez teórica e, principalmente, do ponto de vista metodológico e da relevância social. Assim, os 4 trabalhos dos quais eu participei da banca são trabalhos de excelente qualidade. Pode me convidar mais. Obrigada. Vera. É que está gravando, Vera. Em relação ao que a Neide falou da prática reflexiva, eu queria só chamar a atenção que nas disciplinas, começando pela minha, que é a primeira, e todas as outras, a questão da prática reflexiva passa pela discussão de qualquer texto teórico. A pergunta é, como é que é para você na sua prática? Que exemplos você traz de lá? E aí a chance de quem não tem essa prática, ouvir dos outros e passar num processo de reflexão de quem sou eu e em que medida o itinerário formativo que eu desencadeio tem relação com bons fundamentos teóricos. Tá? Então, eu acho que é importante também chamar a atenção que o curso inteiro está preocupado em relacionar a teoria e aquilo que eles fazem no dia a dia deles. Sim, Exatamente. por isso que aquela articulação que eu falei era nesse sentido. Isso que eu estava querendo ter certeza. Ele perpassa, não é uma disciplina que tem um conteúdo de práticas reflexivas. Não, é uma ação reflexiva que perpassa. É uma premissa realmente Isso. do curso. Uhum. Humberto, você pode trazer o microfone para o Ivo, por favor? É uma pergunta e, ao mesmo tempo, é uma maneira que eu acho que eu acho que não são todos os professores que têm conhecimento a respeito do que é o mestrado profissional em relação à origem da pergunta de pesquisa, né? Das questões relativas à origem prática e à volta, né, para a prática. Então, eu acho que isso é uma coisa que é interessante esclarecer para aqueles que não têm a proximidade com o profissional. Por exemplo, no mestrado profissional, a gente não tem trabalhos, assim, ensaios teóricos. Não tem ensaio teórico, né? Então, é uma pesquisa que parte da ação, tem a fundamentação com a intenção de voltar para a ação, né? Então,
no acadêmico, você pode fazer, né, trabalhos teóricos, né, enfim. Então, no profissional, a questão mesmo é a sua ação profissional que vai ser pesquisada, né? Mas para ela, para voltar, né, em forma, né, de melhorias, enfim, é isso mesmo que você falou, né? Tá bom? Dá muito sério. Senta aqui. Cadê? Tá aí, professor? Peraí. Paulinda, senta aqui mais perto. Não é que daí eu atrapalho a apresentação. Não, Hã? Entendeu? É para aparecer bem aqui. Não entrou ainda, apareceu, mas não entrou ainda. Show? Deixa eu ver aqui do lado. Obrigada. Aqui para não trabalhar, né? Até onde? Aqui eu não trabalho. Isso. Isso. Obrigada. É uma boa ideia. Quer um cafezinho? Eu tomo. O quê? Duas Pão de gotinhas. queijo. Não, café com quê? Puro. Sal, duas gotinhas. Eu gasto aqui, é para não trabalhar. Você não tem um anterior a esse? Aí, isso. Não tem um anterior ainda? Não. Não? Esse é o primeiro? É, um de 11. Obrigado. Todo mundo vai tomar lanche. O senhor quer que o senhor vai colocando as setinhas? Ah, se você ficar aí... Tem que me esperar, coloca. Antônio Carlos, estão tomando lanche, ó. Vamos esperar. Antônio Carlos. Professora, vamos tomar um café, professora? Vamos tomar um café, professora?
certeza. Agora, eu não sei se eu apresento os professores no fim ou no começo. No começo. Começo, né? Muitos professores ali. O quê? E que muitos dos monitores são do nosso programa. Mas isso devia ter sido dito... É por isso que as pessoas ficam um pouquinho com raiva. Ana tem uma certa razão. Professora Madalena, podemos começar? Como é que é? Tá bom. Beto, você fica aí ajudando? Pô, meu, nossa! Podemos começar? Então vamos lá. Então, primeiro eu queria saudar a professora Madalena, diretora da Faculdade de Educação, e cumprimentá-la por essa iniciativa, né, bem como o vice-diretor, né, que eu acho que vem a calhar. Né? Eu acho que é importante. Hoje eu me vi de manhã perguntando para a Laurinda quem é aquele ali de cabelo assim, porque eu não conhecia. Né? E há vários que não conheço ainda. Tem agora... Cadê o Daniel? Ali. O Daniel se apresentou para mim agora, que é professor lá do HPS, e eu não o conhecia. Né? Eu acho que essa é uma das vantagens desse momento, além de outras. Né? Queria saudar também os meus colegas do PED, do Programa de Psicologia e Educação, começando aqui pela professora Laurinda, com quem eu divido a coordenação do programa. Não é? Quem mais que está ali? Professora Marli, professora do PED. Professora Melânia está ali também, nossa professora. Quem mais? Mitsuko está ali. Né? Laurizete também está ali. Professora Ana Maria Saúl, faz questão de saudá-la, porque foi a primeira tese do nosso programa, que este ano faz 50 anos. Primeiro mestrado. Né? Foi a primeira dissertação de mestrado no nosso programa, foi a professora Ana Maria Saúl. Como aluna, foi a primeira, e inclusive fizemos uma menção especial a ela no nosso livro, que acabamos de editar em 50 anos do PED. A professora escreveu um belíssimo artigo sobre dois mestres dela, Paulo Freire e Joel Martins. Não foi? Muito bom. Que bom vê-la aqui, Ana. Viu? Muito bem. Eu estou aqui muito dividido. Muito dividido. Primeiro, muito alegre por estar, nesse momento, falando de um programa que tem 50 anos. E eu vou apresentar alguns números, são extremamente gratificantes. Um programa que foi o primeiro em todo o pós-graduação da PUC. Eu acho que é para a gente se alegrar, e nós colocamos no livro que Laurinda e eu organizamos com a colaboração dos 14 professores e mais 14 alunos, cada professor escreveu à semelhança do que o Formep fez. Nós lançamos um livro em que a gente diz: alegria que não se celebra, não se renova. E que nós estávamos, naquele momento, felizes, celebrando isso. Mas, ao mesmo tempo, eu venho aqui também com muita apreensão. E é importante que eu coloque, neste momento, como esta apreensão é vivida pelos professores do programa, pelos alunos do programa, e como ela impacta, inclusive, a nossa prática e as nossas pesquisas, né, e o nosso cotidiano. Eu acho que isso é importante,
porque nós estamos sendo profundamente impactados neste momento por tudo aquilo que acontece no Brasil. Eu acho que é claro que eu acredito que todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui não podemos concordar com o elogio à tortura. Eu acho que isto para nós é inconcebível. Nós não podemos concordar com a ausência de políticas públicas para enfrentar as questões das desigualdades. E nós não podemos concordar com a ineficiência na área de políticas públicas para a educação básica e o que está acontecendo no ensino superior, que nos afeta. Ou seja, a PUC perdeu este ano umas 70 e poucas bolsas. Como disse a Laurizete, são alunos que não continuam se não tiver bolsa. Ou seja, são alunos que precisam de uma bolsa para poder estudar, sem o que não continuam. Eu creio que alguns dos nossos 4 programas também tiveram perdas, né? O currículo, por exemplo, perdeu alguns, né? Algumas bolsas. Nós tivemos um programa de mestrado na PUC, não vou dizer o nome, que teve 3 candidatos. E os programas nota 3 e 4, a meu ver, correm um alto risco. Alto risco. Ou seja, diante da política que está se avizinhando aí, programas nota 3 e 4, durante um período de tempo, né, se mantiver durante um período de tempo, esses programas correm um alto risco. Então, é claro que todas estas questões interferem no nosso cotidiano. Né, e eu vou, inclusive, fazer menção a isso, não é? Porque nós temos um objetivo no nosso programa, além de manter, e eu faço questão, por favor, mostra aí o que estão mostrando. Os objetivos do programa. Então, veja, quais são os objetivos do nosso programa? É, primeiro, a formação do professor do ensino superior, a partir das contribuições da psicologia da educação, e a formação de pesquisadores em psicologia da educação. E nós temos aqui toda uma decisão, não de agora, desde a sua criação nesse programa, de manter esses objetivos, de buscar esses objetivos dentro de uma alta qualidade e dentro de uma qualidade social. Tanto que o nosso programa foi pioneiro na questão da cota de bolsas para negros. 30% das bolsas são destinadas hoje em toda a universidade para negros e uma série de outras providências que nós fazemos, tá certo? Então, nós temos uma característica que é, olha, vamos fazer isto e vamos buscar esses objetivos dentro da mais alta qualidade, com empenho, com seriedade. Só que, ao mesmo tempo, nós temos aí, eu acho que esses números são interessantes a gente ver, vejam, nós estamos chegando a perto de 1000 defesas. Se Deus quiser, o ano que vem, ou de mestrado, 1000 defesas e de 455 de doutorado, né, nesses anos todos. Então, eu acho que a gente quer chegar a 1000 defesas de dissertação de mestrado. Só que há uma questão aí que nos preocupa, que é o seguinte, é uma avaliação que nós estamos fazendo. Nós precisamos passar de 5 para 6. E esta é uma questão que eu coloco para todos os programas aqui presentes. Ou seja, nós estamos vislumbrando uma política do governo no sentido de que aqueles programas que tiverem... Melhor, vai haver uma redução de bolsas para todos. Isto me parece inevitável. Segundo, aqueles programas que têm 3, 4 e que se mantêm com essas notas, eles terão pouquíssima chance de sobrevida com bolsas. E nós estamos colocando, inclusive no colegiado, nós colocamos esta questão de como é que nós podíamos fazer para passar de 5 para 6, né, que é uma questão, e ao mesmo tempo sem perder a qualidade. Este é o grande desafio, sem perder o compromisso. Ainda mais considerando que nós, neste quadro todo, temos uma questão
séria, que é vários de nós estamos chegando ao fim da carreira. Tá certo? O Zé Geraldo já fez 50 anos, eu daqui 3 anos faço 50 anos de PUC. Tá certo? Então, eu acho que está na hora da gente começar a pensar nessa questão da renovação e dessa questão da renovação dentro de uma perspectiva de qualidade. Como é que nós vamos fazer isso? Inclusive, nós temos discutido os 4 coordenadores e vice-coordenadores, inclusive a reitora nos convocou para uma reunião no dia 28, inclusive com a presença da Madalena, onde nós vamos discutir esta questão com a reitora. Eu acho que isso já deve ser do conhecimento de todos, né? Então, como é que nós podemos efetivamente contribuir com esta qualidade e, ao mesmo tempo, com as nossas pesquisas, né, atender a esses requisitos da CAPES? Esta, para nós, é uma questão fundamental. Laurizete falou de uma reunião que houve agora na USP, eu não pude ir, nem Laurinda também, nós não estivemos lá, preparando o seminário de meio termo que vai haver em Brasília, que é um seminário fundamental, onde a ficha de avaliação dos programas vai ser discutida. Então, já foi divulgada e nós estamos estudando isso com todo carinho. Temos, inclusive, uma reunião marcada segunda-feira para poder ver como é que nós vamos nos posicionar diante dessa ficha, né, que apresenta algumas questões importantes. Né. Por exemplo, eu acho que a questão de autoavaliação vai ser uma dinâmica fundamental. E eu acredito que nós, os 4 programas, nós precisamos nos aperfeiçoar nisso, os 4. Eu acho que a questão de publicações, principalmente em A1 e A2, vai ser fundamental. E uma questão que interessa muito a questão de pesquisa, que é a internacionalização. E no decorrer da apresentação que nós vamos fazer da questão das pesquisas, nós estamos dando um foco muito forte à questão da internacionalização. Então, nós temos vários projetos, eu acho que 4 ou 5 projetos, dentro desta questão da internacionalização, porque isso vai ser fundamental. Não há condições de passar de 5 para 6 ou de 6 para 7 se nós não preenchermos este requisito em pesquisa. Né? E isso está sendo feito no hall de pesquisas que eu vou, com a ajuda, inclusive, de alguns dos colegas aqui que são coordenadores e líderes dessas pesquisas, nós poderemos apresentar para vocês. Tá? Laurinda, que mais? Linhas de pesquisa. Linhas de pesquisa. Nós temos 2 linhas de pesquisa. Primeiro, processo... eu acho que 2 informações são importantes. O nosso programa, ele tem quase 50% dos docentes oriundos da Faculdade de Psicologia e 50% dos professores da Faculdade de Educação. Tá? Isto é importante. E, atualmente, está 8-6, né, professores da Faculdade de Educação e 6 da Faculdade de Psicologia. E recebemos muitos alunos de Pedagogia e de Psicologia e de outras áreas. Mas temos, com a Faculdade de Psicologia e com a graduação de Psicologia, uma extensa colaboração e profícua colaboração. Tá certo? Então, é importante que, ao mesmo tempo que nós estamos na Faculdade de Educação, nós temos professores que são lotados na Faculdade de Psicologia. E nós temos nós somos um programa em educação, em psicologia da educação, e não queremos perder isto. Tá? Muito bem. Nós temos também mais de 20 pós-doutorandos, que esta eu acho que é uma questão importante e que tem participado ativamente, inclusive, ajudando o Formep, né? Precisa registrar isso, que alguns dão uma pequena ajuda lá com tutoria, o que para nós é um ganho muito grande, que nós ganhamos também enormemente com este trabalho conjunto. E eu tenho uma teoria que eu tenho colocado para alguns colegas dos coordenadores, eu disse isso na última reunião em que nós estivemos juntos, eu digo o seguinte: nós estamos vivendo num momento em que os 4 programas de educação desta faculdade têm que se unir.
Se não fizermos isto, morremos todos. Porque a batalha que vem por aí é uma batalha dura. Não vai ser fácil. O corte vai ser muito forte. Vejam o aviso que deu o CNPq, que a partir de setembro não tem a possibilidade de abrir novas bolsas. Ora, isto para o meu programa, para o nosso programa, é brutal se isto acontecer. Então, como é que nós vamos enfrentar esta questão, que é uma nossa questão, não é uma questão do programa lá de currículo, não é esta, quer dizer, é um problema nosso. Então, isso é da universidade, da faculdade. Então, ou nós nos unimos, e aí eu acho que a gente tem algumas questões, até da prática do dia a dia, até das próprias concepções de que tipo de mestrado nós vamos querer. Vejam, nós somos quatro programas de educação numa universidade. Como é que vai ficar isso em termos de avaliação da CAPES? Que é uma questão que também nós... Como é que nós vamos manter especificidades, autonomia e, ao mesmo tempo, colaboração, participação, né? Enfim, este é um desafio que eu acho que o momento é propício, apesar de eu estar, neste momento, falando ainda não entrei na questão das pesquisas, mas me parece que é um ponto fundamental para o que vai vir aí. Quer dizer, nós precisamos perder aquele costume que temos. Bom, este é o meu programa, aquele é o seu programa, né? Não, eu acho que nós estamos todos aí debaixo de um problema muito sério, né? Então, quais são as linhas de pesquisa? Primeiro, processos psicossociais na formação e no exercício profissional de educadores. Processos de constituição da subjetividade, nós somos uma linha de psicologia, né, do educador, relacionados com seus saberes e desempenho profissional. E depois, desenvolvimento, ensino e aprendizagem, que é a segunda linha, compreensão do desenvolvimento humano, sua relação com processos de ensino-aprendizagem nos contextos escolares, familiares e comunitários. Nós temos duas linhas de pesquisa. São estas as linhas em que todos os professores, nós nos dividimos e os trabalhos são realizados. Tá? Eu vou apresentar as linhas e depois eu vou abrir a palavra, se me permitirem, para que eu vejo aqui Vera Placo, Melânia e outros que podem se sentirem necessidade. Todos, por favor, Marli, sintam-se à vontade para contribuir para os esclarecimentos, tá certo? Vou começar pela primeira linha. Eu tenho também aqui a Ana América, que é pós-doutoranda nossa, faz parte da linha de pesquisa da Clarilza, que não pode estar aqui porque está viajando, e que também participa ativamente da linha de pesquisa da professora Clarilza. Então, processos psicossociais na formação e no exercício profissional de educadores. Quais são os professores dessa linha? Primeiro, a professora Clarilza Prado de Souza, que tem todo um trabalho já de longa data na questão das representações sociais. E tem, inclusive, aqui eu chamo a atenção de que é uma das nossas pesquisadoras que tem pesquisas, ela trabalha em redes internacionais de pesquisa. Que este me parece que vai ser um dos fatores decisivos na questão da avaliação dos programas da 5+6. Quem trabalha em redes internacionais terá, pelo menos nesse aspecto, uma vantagem de quem não trabalha, de pontuação. Então, a professora Clarilza tem isso foram dados que nos foram repassados via Lattes dos professores, representações sociais e educação, análise integrativa de produção bibliográfica na área da educação, é uma dos projetos de pesquisa que a Clarilza está desenvolvendo. E a outra que é um núcleo NEARS, como é que é a sigla NEARS? Como é que é? Não, é o N. N de navio, não é? É o núcleo de pesquisa de representações sociais, isso. Isto. Então, tem uma pesquisa que é pesquisa integrativa com exploração das produções em representações sociais e educação,
que está em desenvolvimento pela Clarilson. Depois da professora Laurinda, eu vou passar a falar para ela falar da afetividade e formação de professores em contexto de trabalho. Bom, o meu grupo de pesquisa, primeiro, fazendo uma ligação com os grupos de pesquisa, o grupo de pesquisa no qual eu e Melânia estamos inseridos e que é credenciado pela PUC e credenciado pelo CNPq, é Bases da Psicologia da Educação, sendo que eu trabalho na linha de contribuições da psicogenética valuniana para a educação e a Melânia, contribuições do behaviorismo radical para a educação. E, através, é um grupo de pesquisa que já é bastante antigo e que, no transcorrer da sua trajetória, vem apresentando diferentes projetos de pesquisa. Então, nós vamos falar só do atual projeto, que é Afetividade e Formação de Professores em Contexto de Trabalho. O meu grupo fez uma pesquisa colaborativa, que nós decidimos em conjunto qual seria... Bom, uma definição era que a contribuição seria principalmente da psicogenética valoniana, mas também de outros teóricos da formação de professores. Mas que tipo de professor, quer dizer, qual seria o sujeito da nossa pesquisa, como é que nós levantaríamos os dados, qual seria o objetivo, tudo isso a gente discutiu e definiu coletivamente. Então, nós definimos que o nosso sujeito de pesquisa deveria ser o professor. Primeiro, nós queríamos professor do ensino médio. E depois, fazendo o levantamento de pesquisas já realizadas, e também pela experiência do próprio grupo, a gente sabe que o professor do ensino médio, em geral, ele também dá aula no Fundamental 2. Então, na verdade, é o professor especialista. A gente percebeu que seria o professor especialista o nosso sujeito de pesquisa. Então, nós estamos pesquisando e pela via da integração cognitivo-afetiva, que é um dos postulados da psicogenética valoniana, a formação do professor, mas em contexto de trabalho, porque a gente parte de um princípio, que é o do Rui Canário, que é na escola que o professor aprende, e aprende principalmente a sua profissão. Então, nós vamos pesquisar o professor, a sua formação enquanto professor e como é que as relações afetivas, os saberes relacionados com as relações afetivas acontecem com os professores especialistas. Porque a gente sabe que ensino médio, finais dos anos do Fundamental 2, os professores, em geral, cuidam muito mais deles mesmos e dos seus conteúdos e menos dos alunos. Daí a nossa preocupação com as relações afetivas, entendendo que a afetividade é um lastro para chegar ao conhecimento. Então, é isso que a gente está investigando. E agora a Melânia conta o dela. Perfeito, tá bom. Agora, Laurizete, cadê ela? Laurizete, eu acho que você podia contar um pouquinho dessa questão internacional que você, com certeza, vai ser contemplada, né? Com certeza. É um projeto com professores da UFOP e professores do Uruguai. E teremos uma missão de pesquisa na próxima semana no Uruguai, que é estudar, é um estudo comparativo mesmo de políticas de formação e de iniciação à docência no Brasil e no Uruguai. Com isso, eu submeti um projeto ao programa de excelência, que
você vai contar depois, acho, não sei. Não pode falar já. Que saiu um edital financiando visitas de pesquisador no exterior ou vindas de pesquisador do exterior para cá, né? Então, eu submeti um projeto em Lisboa e na Universidade do Minho, em 2 lugares, porque eu escrevi para o pesquisador, um respondeu na hora e o outro demorou para responder, daí ele respondeu, daí eu tinha 2 pesquisadores, então vou para a Universidade de Lisboa e Universidade do Minho, com João Pedro da Ponte, em Lisboa, e professora Maria Assunção Flores do Minho. Né? E é isso também, políticas de indução. Né? Vou fazer um levantamento bibliográfico e participar de grupo de pesquisa, mas 3 semanas só, né, em função das aulas. Isso faz parte daquele edital que a Pró-Reitoria lançou para os programas de pós-graduação, para que pesquisadores brasileiros, professores nossos do pós-graduação pudessem ir para o exterior e trazer gente do exterior para cá. Então, no nosso programa, a professora Laurizete foi aprovada pelo colegiado para ir para o exterior e nós vamos trazer, dentro de um projeto de pesquisa da professora Ana Bock e da professora professora Wanda, um pesquisador Eduardo... não sei. Universidade de Nova York. Da Universidade de Nova York, que virá conversar conosco, acho que em setembro. Ele passará uma semana aqui no programa, fruto dessa ação do pró-reitor. O segundo projeto é que eu participo do projeto coordenado pela professora Marli, que ela deve falar. Então, Marli, agora é a sua vez, é o processo de indução de professores iniciantes da escola básica. Esse projeto, ele inclui, ele é um projeto interinstitucional. Agora nós temos uma parceria com 10 instituições de ensino superior do país, de 8 estados brasileiros. Nós estamos formando uma rede de pesquisadores que pesquisam o professor iniciante. Não só o professor iniciante, mas também os profissionais iniciantes, coordenadores pedagógicos, diretores iniciantes. Mas essa pesquisa ela tem apoio do edital universal do CNPq e ela tem duração de 3 anos, ela está começando agora. Nós teremos, dia 30 de agosto, o seminário aqui na PUC, e nós receberemos, então, todos os pesquisadores que estão envolvidos nesse projeto, que são de 8 universidades federais, 2 universidades estaduais e mais universidades daqui de São Paulo. Então, temos, assim, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Né? De onde? Não, e Ceará, Universidade Estadual do Ceará também. Então, é um projeto que vai fazer um trabalho também de intervenção na realidade, porque, assim, em cada desses contextos diferentes do país, vai ser desenvolvido, vão ser projetos um pouquinho diferentes, mas com a mesma fundamentação. Nós vamos discutir a fundamentação teórica no dia 30, mas os trabalhos de intervenção na realidade serão de acordo com os contextos. Então, tem lá no Ceará, tem lá no interior de Santa Catarina. Nós vamos trabalhar com processos de indução, que são processos de acompanhamento dos professores iniciantes ou dos coordenadores pedagógicos iniciantes nas redes públicas. Então, nós estamos já em São Paulo, nós já estamos fazendo isso, nós já estamos participando desse projeto aqui em São Paulo, numa diretoria de ensino, acompanhando coordenadores pedagógicos que vão acompanhar os professores iniciantes na escola. Então, é a formação dos coordenadores, que são os formadores, para trabalhar com os iniciantes. Então, todo o nosso projeto ele é voltado para essa temática do iniciante, que no Brasil ela é muito iniciante mesmo, muito precária. Não tem projetos das secretarias de educação institucionais que acompanham os iniciantes nas escolas. A nossa ideia é fazer essa parceria com a Secretaria de Educação também, para a gente verificar se a gente consegue fazer esse acompanhamento se tornar um acompanhamento institucional também.
Muito obrigado. Agora, a professora Vera Placo, ela tem um projeto internacional, né, Vera? Eu acho que seria importante chamar a atenção disso. Desafios da escola na atualidade, qual a escola para o século XXI? Uma pesquisa com diversos atores no estado de São Paulo. E depois o outro, eu acho que vale a pena Então, na também. realidade, esse projeto começou com uma proposta de internacionalização. Foi uma proposta do professor Yves Lenoir, da Universidade de Sherbrooke, no Canadá, que convidou o professor Libânio, da PUC de Goiás, e ele considerou que a participação do Brasil ficaria ampliada se a gente colocasse o estado de São Paulo, e ele me convidou para participar. Nesse momento, o professor Lenoir está afastado e nós estamos tocando. Então, o Libânio em Goiás, eu aqui em São Paulo, fazendo essa proposta, que é uma proposta apoiada pelo CNPq, num edital universal, e que já vai para o seu segundo ano, deve ser completado, pelo menos a parte do edital, até meados do próximo ano. No entanto, esse projeto faz parte também de uma participação nossa num grupo internacional, que é o CIRS-ED, que é o Centro Internacional de Representações Sociais e Educação, da Fundação Carlos Chagas, que congrega 32, 33 grupos ou mais. Que a Clarilza está nacionais e também. internacionais, exatamente. E a Ana América também está. E a Ana América também. E a Cátedra Unesco de Profissionalidade Docente. Então, esse projeto está também ligado às atividades do CIRS, e a gente tem conseguido, vamos dizer, dentro desse processo, congregar um grupo muito grande de instituições, tanto em São Paulo quanto fora, mas principalmente Unifesp, Mackenzie, PUC de Campinas e outras instituições, inclusive de segundo grau, cujos pesquisadores participam profundamente, na verdade, semanalmente, desse grupo de pesquisa e dessa discussão. Nós temos É internacional? Não, é internacional. Na verdade, tem México, tem Argentina, tem Tunísia, tem França, né? Então, realmente, nós temos essa inserção. Muito obrigado. A próxima é a professora Wanda Maria, ela não está aqui, ela é da Faculdade de Psicologia. Ela tem 2 projetos de pesquisa. O primeiro é a apreensão da dimensão subjetiva dos processos educacionais para professores, gestores e alunos, responsáveis e funcionários de uma escola pública de São Paulo. E atividade docente e subjetividade. A professora Ana Bock, que são os 2 próximos, Ana Bock e eu, e a própria IA, de vez em quando, também a gente trabalha em conjunto dentro da perspectiva da psicologia sócio-histórica, e pesquisando aqui, Ana Bock, pesquisando a desigualdade social, a dimensão subjetiva das políticas sociais, tecendo redes de colaboração de ensino na pesquisa em educação, um estudo sobre a dimensão subjetiva da realidade escolar e a dimensão subjetiva da desigualdade social, sua expressão na escola. A gente tem tido várias pesquisas realizadas nesta linha de pesquisa e, inclusive, dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre essas questões da dimensão subjetiva e suas manifestações na escola. Além disso, eu tenho aí um levantamento do perfil de egressos no programa em Educação, Psicologia da Educação. Este é um trabalho que a coordenação é do Sérgio Luna, eu estou sendo um pesquisador junto com ele e mais 3 alunos do mestrado e 2 do doutorado, que nós estamos fazendo algo que é a primeira vez que fazemos, que é uma pesquisa sobre o perfil dos egressos do nosso programa. Inclusive, nós acabamos de montar um questionário que eu coloco à disposição se os outros programas já têm alguma coisa, ótimo, nós podíamos trocar algumas figurinhas. O nosso questionário acabou de ficar pronto, ele foi testado, pré-testado, e nós fizemos um corte para os alunos que concluíram em 2016, 2017 e 2018.
concluir um mestrado ou doutorado nesse período, porque nós não podíamos pegar, veja, com aquele número de mais de 1000 dissertações e teses, nós tínhamos que fazer um corte, e nós fizemos este corte, e eu particularmente gostei muito, colegas viram, né, Marli viu o questionário, como ficou feito, se os outros coordenadores quiserem trocar, nós estamos às ordens para divulgar este nosso trabalho, e os professores começaram, nós adotamos a seguinte estratégia: o ex-orientador manda o questionário para aquele que foi seu orientando. É para aumentar a probabilidade de ter uma resposta. Tá? Então, nós esperamos, numa mostra que vamos fazer do programa da Psicologia da Educação em 15 de outubro, nós esperamos estar apresentando alguns dados, e este será um dos pontos fundamentais de avaliação da CAPES. Quer dizer, a questão de como é que nós, os programas de pós-graduação, utilizamos os dados dos egressos. Só para lembrar, essa estratégia do orientador mandar, ela é extremamente eficaz. Eu mandei ontem para os meus alunos, só faltam 2 responder. Todos os demais já me comunicaram e preencheram. Como a CAPES está dando muita importância para essa questão dos egressos, eu tenho recebido alguns questionários que, olha, eu confesso que o nosso está bem feito, viu? Eu recomendo a todos que... nós tivemos 9 pré-versões, até chegar à versão definitiva, né? E o Sérgio Luna é um especialista nesta área e que merece toda a nossa consideração. A Cláudia Davis, que é uma professora da Faculdade de Psicologia, ela tem alguns projetos. O primeiro é Aprender a Aprender nas Escolas Paulistas, processos de corregulação na sala de aula, o professor na prática pedagógica inclusiva, identidade e produção de sentidos, bases da psicologia da educação e desenvolvimento cognitivo e método contínuo, e alguns também na área de avaliação educacional. A Cláudia também trabalha na Fundação Carlos Chagas, e aí ela tem uma série de pesquisas desenvolvidas em conjunto. A Luciana faz um trabalho muito interessante na Vila Brasilândia e na linha da fenomenologia, que é uma corrente da psicologia em que ela estuda fenomenologia, gênero e sexualidade, revisão do escopo, o processo de produção de projetos políticos pedagógicos participativos em instituições educacionais. A Maria Regina Maluf, que é especialista em alfabetização, ela tem 2 projetos de pesquisa, também, ela é da Faculdade de Psicologia, desenvolvimento sociocognitivo e educação, estudos sobre a teoria da mente e os efeitos da linguagem com ênfase na pragmática. A teoria da mente é o aspecto teórico que orienta a sua produção científica. E depois, ensino eficiente da linguagem escrita em sistemas alfabéticos e estudos de intervenção. A professora Melânia está aqui. Por favor, avaliação de procedimentos de ensino de repertórios acadêmicos diversificados. Bom, eu faço parte da linha no programa Desenvolvimento, Ensino e Aprendizagem e do grupo de pesquisa do CNPq, que foi aquele que a gente começou desde 93, que é Bases da Psicologia para a Educação, porque o recorte é via a orientação teórica. Tá? O trabalho, a partir do behaviorismo radical, eu faço junto com o Sérgio Luna, a gente trabalha, embora a gente tenha especificidades, digamos assim. Particularmente, o foco da gente é a atuação do professor em sala de aula, especialmente, desde o gerenciamento de sala de aula até a situação de ensino. Desde de 2000 em diante, mais ou menos, eu acabei pegando uma vertente que é a elaboração de programações informatizadas de ensino. Então, eu trabalho com programação de ensino, seja para qualquer tipo de repertório, que, obviamente, o orientando queira trabalhar, porque os orientandos vêm e escolhem o que eles querem, e eles, então, trabalham a partir de todas as bases de uma programação de ensino, eles fazem programações de ensino
Eles elaboram o projeto, eles aplicam o projeto, avaliam esse projeto, os resultados. Então, sempre os trabalhos são de intervenção. Quer dizer, eles, em mestrado, em 2 anos, eles têm que terminar. Doutorado, eles podem ampliar muito mais os tipos de repertório com os quais se trabalha, porque são 4 anos. Bom, eu iniciei trabalhando particularmente com a parte de leitura inicial e escrita inicial. É a maior parte dos trabalhos que tem, mas os repertórios agora são muito diversificados, tanto é que esse começou em 2015, aí diversificando os repertórios, e a gente tem repertório ensino de química, ensino de língua estrangeira, ensino de língua portuguesa, de matemática, enfim, ensino de comparação, enfim, diferentes tipos de repertório, e sempre trabalhando com ele informatizado. Eu trabalho, ainda permaneço trabalhando com um software que é o Mestre, é de um pessoal, são de 2 pesquisadores. O Mestre foi produzido por 2 pesquisadores da UFSCar, nós temos um convênio, vamos dizer assim, né, uma cooperação, eles liberam esse software para nós, e também a gente utiliza o software JClick, que é livre, que as pessoas podem ter acesso. Esses 2 a gente utiliza muito. E agora os alunos estão, inclusive, elaborando sites para colocar as programações informatizadas. Tal. Então, eles elaboram, eles põem a programação, o aluno faz, avalia tudo isso. Quem tiver interesse em saber alguma coisa a mais, pode entrar, nós temos um site, que é o site do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Ensino, chama NEPEM, tá? Essa é a sigla. nepem.org.br, lá diz um pouco dos trabalhos, das coisas que a gente faz, então quem tiver interesse em estar sabendo mais, é isso, tá? Muito obrigado. Olha, eu queria fazer um acréscimo, até porque a Melânia disse, eu trabalhei sempre com o Sérgio Luna, então eu gostaria de certa forma, prestar homenagem a uma pessoa, cadê o Carlos? Que essa não está mais mesmo entre nós. Quem trouxe os estudos do Valon para o programa de Psicologia da Educação foi a Abigail Mahoney, e a partir de um grupo de estudos que ela fez na USP com a Heloísa Dantas. A Heloísa Dantas tinha na USP um grupo de estudos sobre Valon, porque o pai dela havia feito um estágio com o Valon na França, mas enquanto psiquiatra, e a Heloísa Dantas trouxe o estudo dele para a USP, fez um grupo de estudos, do qual a Abigail fez parte. Quando a Heloísa Dantas se aposentou, a Abigail Mahoney continuou fazendo aqui na PUC um grupo de estudos sobre Valon, do qual eu fiz parte, isso foi no final dos anos 80. Então, na verdade, os primeiros projetos de pesquisa ligados à afetividade, à integração, cognição, afetividade, à motricidade, com base na teoria valoniana, eu fiz com a Abigail, e, de certa forma, ela continua presente nos trabalhos. Muito bem lembrado. Professora Mitsuko, projetos de pesquisa, educação e psicologia no Brasil, olhar histórico sobre educação especial e inclusiva, história da psicologia, a produção de materiais para o ensino de história da psicologia no Brasil. A nossa historiadora. Só vale história bonita, hein? Nada longa e triste. Infelizmente, a presente não é tão bonita assim. Antes de mais nada, queria dizer que eu faço parte também de um grupo de pesquisa do diretório do CNPq, dos mais antigos, que é a História da Psicologia, com colegas da PUC, da Psicologia, de outras universidades. Então, é um grupo de pesquisa grande, e nós ficamos especificamente com as relações entre psicologia e educação, o que implica gente daqui da universidade, da PUC, mas também de outras universidades. Esse grupo de pesquisa está muito articulado ao nosso GT da ANPEP, que é o GT de História da Psicologia,
inclusive que está relacionado com a pesquisa que nós fazemos, e também com pós-doutorandos, como, por exemplo, Érica Lourenço, da Psicologia do UFMG, a Raquel, da Faculdade de Educação da UFMG, a Jane Cotrim, que é da UFMT, de Cuiabá, e agora a gente também está recebendo como pós-doutoranda, aí eu vou fazer um parênteses, que não é na nossa pesquisa em História, a Silvia Sintra, da Universidade Federal de Uberlândia, que vem com um projeto de pesquisa institucional, e já aproveito para falar para vocês, porque talvez interesse para todos, ela vem com uma demanda específica da reitoria da UFO, que se relaciona ao aumento imenso de queixas de depressão, de problemas de saúde mental, tentativas e suicídios também em alunos de pós-graduação. Então, já há 2 pesquisas que foram feitas lá na universidade e ela vem completar numa perspectiva da psicologia escolar, né? E ela já se prontificou das vezes que ela, do nosso cronograma neste semestre, e será só nesse semestre que ela ficará em São Paulo, no próximo a gente continua, mas ela tem que retomar as aulas. Assim, ela se dispõe a socializar esses conhecimentos, esses dados de debate com outros colegas da pós-graduação da PUC. Tá? Bom, então, o grupo de pesquisa em História da Psicologia, o GT-DAMPEP, e, mais especificamente, o trabalho com as relações entre psicologia e educação. Não me atendo especificamente a falar em psicologia escolar ou psicologia da educação, na educação, mas a essa articulação. E nós pesquisamos questões ligadas, questões temáticas, principalmente da psicologia na educação especial e agora na educação inclusiva. Trabalhamos com personagens como Manuel Bonfim, por exemplo, ou personagens da história geral da educação, como Perret, Itard, Segan, Montessori, brasileiros Manuel Bonfim, Helena Tikoff, Ulisses Pernambucano. Nossa perspectiva é da psicologia sócio-histórica, então nós temos uma articulação muito grande com Ia, Ana, Antônio Carlos e o Vallon, que também tem a mesma base epistemológica, que é o materialismo histórico dialético, método e princípio sobre o qual nos assentamos na perspectiva histórica e da psicologia, e trabalhamos especificamente com algumas categorias e conceitos oriundos da psicologia que vêm para a educação. Nesse momento, especificamente, a gente tem trabalhado bastante com a defectologia e especificamente com a compensação em Vygotsky, né? E junto com Jane Cotrim da UFMT e Érica e Raquel da UFMG, nós estamos trabalhando numa revisão sistemática, numa revisão integrativa, mais precisamente, das produções em educação especial inclusiva relacionadas à psicologia e, mais precisamente, a gente tem buscado ver que interpretações históricas têm sido dadas à educação especial e, principalmente, à função da psicologia, porque a gente percebe que é uma demonização da psicologia quando, ao nos debruçarmos sobre as fontes, nós vemos que as primeiras iniciativas, como Ulisses Pernambucano e Helena Tikoff, tiveram uma perspectiva que hoje chamaríamos de inclusiva, né? E essa pesquisa já está em andamento, mas ela já mostra uma questão que, especificamente para a psicologia da educação, é bastante preocupante. A maioria das pesquisas tem como sujeito professores e gestores. Há pouquíssima pesquisa com os próprios educandos com deficiência ou em outras situações de inclusão. Então, nós percebemos, porque o que se percebe é que a fala dos professores é:
nós não temos formação para isso, falta psicólogo, falta... No entanto, nós temos oferecido pouca pesquisa sobre a criança, deficiência na escola, né? Eu só queria acrescentar alguma coisa, porque a Mimi foi convidada para, na nossa próxima reunião da ANPED Nacional, ela vai fazer o trabalho encomendado do GT20, Psicologia da Educação. É ela que vai fazer um trabalho. E então, o que eu queria lembrar a todos é que o GT20, Psicologia da Educação da ANPED, ele, na verdade, ele foi criado, foi fundado por um grupo da Psicologia da Educação, pelo nosso grupo de Psicologia da Educação, um grupo que foi muito atuante no sentido de criar este grupo que não existia. Então, em 1992, 1997, 98, a Vera foi a primeira coordenadora do GT. Primeiro, ele foi 2 anos como grupo de estudos, GE, depois se transformou em grupo de trabalho, e existe até hoje, e, na verdade, foi uma iniciativa, e com muito empenho, do programa de Psicologia da Educação, através, principalmente, de Bernadette Gatti, que ainda estava no programa, Vera Placo, que foi a primeira coordenadora, eu, Clarilza, Abigail, foi um pessoal que trabalhou muito para formar o grupo. Faz favor de colocar isso, viu, Mimi? Muito bem. Só para concluir, o professor Sérgio Luna coordena esse trabalho de levantamento de perfil dos egressos. E a última coisa, antes de terminar, é a revista que nós temos, que publica artigos e relatórios de pesquisa inéditos na área da psicologia da educação, bem como artigos de revisão bibliográfica e didática de autoria de docentes e pesquisadores da PUC. São publicados textos inéditos, pesquisas empíricas ou teórico-metodológicas, né, que se embasam nas diferentes vertentes teóricas da psicologia e da educação, configurando-se como espaço de diversidade no tratamento de fenômenos afetos ao campo educacional. E também são publicados na seção compartilhando artigos de revisão bibliográfica, textos didáticos com vistas a subsidiar a atuação dos profissionais das áreas de educação e psicologia. Muito bem, é isto em... Posso só pedir uma coisinha? A colaboração de todos aqui para emitir pareceres, porque um dos maiores problemas que nós temos é de não receber respostas Mais alguma coisa, professor? Acho que é só. Foi bem, professor? Foi bem? Muito bem, você falou muito bem. Então, com isso eu acho que apresentamos aí 50 anos de história com muita alegria e com muita esperança. E vamos à resistência ou à redução de danos. Ainda não sabemos, mas com certeza vamos enfrentar.